Olá pessoal, começando mais uma live. Semana do desafio, uma semana voltada inteiramente para que qualquer pessoa que tenha interesse, curiosidades sobre o desafio 60 dias, possa estar tirando qualquer tipo de dúvida. Esse canal aqui existe na página do desafio 60 dias para falar sobre emagrecimento. A gente ficou durante 21 dias, até começar essa semana agora do desafio, respondendo a todo tipo de dúvida, curiosidade, dificuldade que o pessoal enviava para a gente. A semana do desafio, em específico, algumas perguntas já estão sendo enviadas através daquelas linhas que a gente cria lá nos history, lá para você colocar a sua pergunta. O pessoal que manda direct pra gente, tanto pela página do desafio, quanto pela página da Academia Área 7 ou até o meu perfil pessoal. Eu já deixei uma pauta, fiz uma chamadinha ali para quem teve a oportunidade de ver, como tratar a obesidade. E já abrindo esse tema, me mandaram também uma pergunta específica sobre o desafio e que cabe bem no tema de hoje. E eu já vou juntar de tudo um pouquinho. Como tratar a obesidade? Não vou falar para vocês de números que vocês facilmente podem encontrar na internet a qualquer momento. Se você escrever lá qual o número de pessoas obesas no Brasil, vai aparecer que de 11 aumentou para 19 e não sei qual data, daí esses são dados de OMS, de algum órgão da saúde e vai se colocando ali. A principal coisa que aumentou no Brasil é o sobrepeso. Quando você olha para grandes populações, ainda se utiliza o IMC. O IMC não é a melhor medida. Eu considero um estudo muito antigo, muito antigo. E ele não leva em consideração a composição corporal das pessoas. Não que isso é o fator final e determinante de alguém. Uma pessoa que tem sobrepeso, em gordura, então você olhando o IMC dela, ela está fora do peso e não é porque ela é mais forte, não. É porque ela tem um pouquinho de sobrepeso. Porém, essa pessoa ela é assim porque ela se alimenta de alimentos saudáveis, só que numa quantidade exagerada, e essa pessoa também se exercita. Essa pessoa ela vai ter mais saúde do que alguém que estiver dentro exatamente do que é o IMC, porém sedentário e que se alimenta de forma a não nutrir o seu corpo. Quando a gente olhar a composição corporal deles, talvez, uma possibilidade aqui, ambos tenham, por exemplo, 22% de gordura. Só que o que a gente estaria olhando para esse corpo? No caso da pessoa que está no peso correto do IMC e ainda assim está com um nível de saúde mais baixo que o outro que tem sobrepeso, a gente está olhando para uma pessoa com pouca massa muscular e gordura. No outro caso, a gente está olhando para uma pessoa com massa magra e gordura também. A massa muscular ela é muito importante. Todo mundo vai perder ela com o tempo. Você vai perdendo tônus muscular porque os seus hormônios anabólicos e outros tantos hormônios vão diminuindo. Também pelo desuso, também por descuido, por assim dizer. Tem como você manter ótimos níveis de saúde, ótimos níveis de força durante toda a sua vida treinando. O sobrepeso, a principal preocupação é quando ele vem dessa gordura e do descuidado com a sua saúde. Para você deixar de ser sedentário, vai se reorganizando as referências. Um tempo atrás, 3 vezes por semana, atividades de 30 minutos já te tiravam daquilo ali.
Hoje em dia, atividades de 30 a 40 minutos praticadas todos os dias te tiram daquela condição ali. É porque até algum tempo atrás as pessoas se movimentavam mais, se deslocavam mais, coisa que deixou de acontecer. Então foi deixando de acontecer isso. Cada vez mais tempo sentados, trabalhando ali, digitando, cada vez os recursos tornaram tudo muito mais próximo. Né? Hoje em dia tudo se resolve pelo telefone, tudo pela internet. Você, até quando, tipo assim, coisas simples que você nasceu só nessa geração, você não conhece. Antes você tinha que levantar e ir até uma gráfica, fazer não sei o que, analisar o seu papel, o seu desenho, essas coisas. Hoje em dia não, hoje em dia um CorelDRAW envia não sei o que, uma imagem, você olha, daí você já olha se aquilo ali tá bom. Tudo se resolve por telefone e cada vez as pessoas ficam mais paradas, mais tempo sentado, menos em movimento. E é por isso, né, não foi assim, nossa, mas agora estão cobrando mais exercício físico. Não, cada vez as pessoas foram se exercitando menos. Então pegar essa pessoa de hoje e falar que ela se movimentar 3 vezes por semana vai tirá-la do sedentarismo, não vai. Quantos dias tem essa semana? 7. Se você mexer um pouquinho ali do lugar 3 vezes por semana, isso vai resolver a sua vida? Muito provavelmente não. Até porque o gasto calórico que você vai ter em 30 minutos de movimento, a não ser que seja uma atividade específica e de alta intensidade, igual é o HIIT, o que aquilo ali vai fazer? Movimentar 50 calorias de gasto para você? 100? Isso vai fazer uma grande diferença? Se você olhar lá um chocolate, né, uma embalagem, lá um chocolate com caramelo, amendoim, já tem 250 calorias. O que você vai fazer com essas 250 calorias extra? Se você tem pouca massa muscular, é um idoso, a massa muscular dele já está muito diminuída, né? Está bem pequena. E por conta disso, a gente tem uma coisa chamada gasto basal. O gasto basal é o tanto que o seu corpo gasta para funcionar sozinho, né? A parte de tudo. Então, se considerando as horas que você dormiu, trabalha, está sentado, é o gasto dele para existir, é o gasto em repouso, desconsiderando o exercício físico. Então, o tanto que um idoso gasta para sobreviver é bem pouquinho. Uma pessoa com pouca massa muscular, uma pessoa comum. Vai precisar do quê? De 800 calorias? Tem umas dietas que te entregam 4 pratos de sopa ao longo do dia, já tem 800 calorias. Será que essa pessoa está comendo só os 4 pratinhos de sopa? Eu vou colocar dentro do contexto financeiro. Vamos colocar que comer é gastar dinheiro. Comer é gastar dinheiro. Para você poder gastar mais, você teria que ganhar mais dinheiro. Concorda com essa afirmação? Se você olha uma pessoa que entra num lugar e gasta 20 mil reais assim, muito provavelmente significa que essa pessoa que gastou os seus 20 mil reais ali tem muito mais do que 20 mil reais para gastar e nem sequer fez falta para ela. Olhar para uma pessoa que evidentemente não tem dinheiro e vai gastar 20 mil reais, essa pessoa passa a estar endividada. Automaticamente, ela não ganha para aquilo. Ela foi lá, gastou, fez um empréstimo no banco. Esse empréstimo, essa dívida, é a sua gordura. Toda vez que você come, então é como se você gastasse dinheiro. Se você está gastando um monte de dinheiro, você está endividado. Esse é o processo. Alguém idoso, do meu exemplo, né, com pouquíssima massa muscular, com um gasto basal de 800 calorias, é como se a pessoa tivesse um salário de 800. O que você faz com esse salário de 800? Cara, quase nada. Então, assim, não tem como você ir lá e gastar 20 mil reais. O que seriam esses 20 mil que eu estou falando? Um Natal, por exemplo. Natal com Ano Novo e festa e um monte de pudim e toda aquela coisa que você come lá. Beleza, você comeu 20 mil calorias ali. Tudo isso é extra, tudo isso é gordura que vai acumular imediatamente. E daí você fazendo a sua atividade física de 3 vezes por semana, de baixa intensidade, gastando 50 calorias, pega 20 mil, divide por 50 e 50, para ver quanto tempo vai demorar para gastar aquilo ali. Caso fosse uma saída aleatória e que a pessoa não vai continuar engordando. Então ela já tinha baixos níveis de saúde, baixos níveis
de atividade física, um gasto casal miserável lá, o seu gasto basal bem miserável, e de repente ela come 20.000 calorias. Tudo isso é estocado como forma de gordura. Ela não precisa de 20.000 diárias, ela só precisava de 800. Aqui começa um processo de engordar facilmente. O sedentarismo, o fato de você não fazer atividades, principalmente de exercício resistido, é exercício de força, a gente quase não faz força hoje em dia. E tem como você fazer um exercício de força programado ainda, por isso que tem gente que é musculoso. Se você olhar uma pessoa, sei lá, de antigamente, um lenhador, que é coisa que não tem mais tão comum, mas a gente ainda tem alguém que trabalha em obra, coisa assim, ou alguém que quebre pedra, qualquer coisa assim, pelo menos um filme, um desenho animado, alguma coisa que você já viu. Como que é o desenho dessa pessoa? Como que é a imagem dela? É alguém que tem músculo, que é forte. Por quê? Aquilo é pesado, aquilo é um movimento resistido, tem o peso do machado, o peso do cavar, o peso do erguer. Esse movimento resistido causa adaptações musculares que dão força, dão volume para o músculo. Esse músculo novo, esse músculo que passou por força, ele gasta mais. Então a gente não está mais falando daquele idoso com pouca massa muscular, com 800 calorias. Não, a gente está falando, né, de um homem adulto e com massa muscular. Então, ao invés dele gastar só 800 calorias para existir, esse indivíduo suposto que eu criei aqui agora, o lenhador que trabalha em obra, ou que cava buraco, ou quebra pedra, ele vai gastar pelo menos umas 3.000. Então já é uma rotina diferente para essa pessoa. Só que você não trabalha com nada disso. E tem como você ter um gasto calórico muito maior do que essas pessoas supostas que eu acabei de inventar. Como? Treinando. Alternando entre exercícios de força, exercícios resistidos e exercícios metabólicos. A via é diferente. A energia consumida, a gordura que vai queimar é diferente. E você acumula basicamente dois tipos de gordura, pode-se assim dizer. A gordura subcutânea, que está logo abaixo da camada da sua pele, e a gordura visceral, que fica em volta dos seus órgãos, que às vezes tem uma pessoa que está com o tronco muito expandido, está cheio de gordura dentro dessa pessoa. O exercício resistido queima um tipo de gordura, o exercício metabólico outro tipo de gordura. Alternar entre os dois exercícios ou até exercícios que são combinados, como é o caso dos exercícios programados do desafio, queimam tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, e ainda a gente recomenda atividades de acordo com o corpo da pessoa, né? De acordo com a necessidade de queima dela, você ainda tem recomendações especiais, recomendações específicas. Isso é uma assessoria de treino, você saber qual o treino que você precisa fazer. Eu espero, né, que com tudo que eu falei até agora, seja fácil de enxergar que é um caminho que a maioria das pessoas está percorrendo. Esse caminho que eu fiz descendo para baixo é a da sua massa muscular e da sua atividade física. Cada vez o seu corpo consome menos em repouso. E todo ano você vai lá e para de gastar, por assim dizer, você para de queimar dinheiro na velocidade que você estava, você parou de comer na velocidade que você estava antes? Muito provavelmente não. Então vamos imaginar que você comia aqui e também gastava ali. Só que de repente você passa a gastar menos. Só que você não come menos. E todo esse espaço, né, essa diferença que existe ali, é de gordura que vai acumular. Por quê? Porque você está se endividando. Novamente, então, eu coloquei comer como gastar dinheiro. Se você gasta dinheiro demais, mais do que você pode, você se endivida. Então, essa gordura extra, né, isso que está vindo ali, são dívidas, né? Como que você regula isso? Você pode ganhar mais, você pode ter um salário mais alto. O que é ter um salário mais alto? Ter mais massa magra. Quanto mais músculo você tem, quanto mais bem treinado você é, mais você também pode consumir, por assim dizer, né? Faz menos diferença aquilo ali.
Uma pessoa muito musculosa, ela pode comer muita, mas muita caloria ao longo do dia. Vamos olhar para a dieta de um fisiculturista, por exemplo, daqueles bem grandão da TV, para atletas de powerlifting, daquelas strongest men, lá o homem mais forte do mundo. Tem atletas daquele que comem 24 mil calorias diárias, né? 24 mil calorias, quanto o do idoso lá do começo da minha história, que ele é pequeno, tem pouca massa muscular, não se exercita e pode consumir apenas 800 calorias diário. Dentro do desafio a gente faz isso, a gente ensina você a enriquecer. Primeiro fazendo o quê? A gente transforma o seu corpo numa máquina de ganhar dinheiro, né? Então agora você está sabendo ganhar pouco dinheiro com o seu corpo. Então a gente vai transformar o seu corpo numa máquina de ganhar dinheiro. Então a gente vai aumentando a sua performance física, um treino programado, todo mundo vai ter melhora, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu tenho uma caneta de cada cor já serve. Então esse indivíduo aqui e esse aqui começaram juntos, né? Todos eles vão ter um gráfico que também aumentou, e em proporção igual. Porém, esse indivíduo amarelinho aqui, ele já era mais bem treinado. E daí é claro que o gráfico dele ficou mais alto, e isso que eles tiveram um crescimento igual. Se você já tem um bom condicionamento físico, ele vai ficar ainda melhor, e você vai ter mais resultados. É como se no início da corrida aqui, a canetinha amarela que eu coloquei, ela já ganhava mais, ela já entrou, ela já tinha mais dinheiro quando ela entrou aqui. Ela ficou mais rica ainda. E esse aqui da canetinha azul ele tinha menos dinheiro, ele também ficou mais rico. Só que não dá para comparar os dois. Em algum momento, possivelmente, eles vão empatar, eles vão chegar no mesmo patamar. É só estamos olhando para um tempo diferente da mesma coisa. Uma pessoa que é completamente sedentária vai querer comparar o resultado de alguém que, por exemplo, só tem experiência com corridas, mas corre há 10 anos. Vai ter muita diferença do resultado dessas pessoas. São 10 anos de impacto, são 10 anos de movimento resistido. Isso vai acontecer. O comportamento que eu coloquei de como tratar a obesidade não se refere a gente caracterizar isso, vamos falar assim, o medicamento tal, isso é remediar. A gente vive numa sociedade do remediar, de colocar remendinhos nas coisas, colocar remedinhos, tapar o sol com a peneira, usar o cabresto e não enxergar as coisas que estão acontecendo do lado. Eu coloco um exemplo meio doido às vezes quando eu faço um atendimento individual para a pessoa, quando ela faz isso. Outros países, fora o Brasil, têm um olhar diferente para a medicina. Um olhar de cuidar da pessoa e não de vender medicamentos para ela. Então acontece algumas vezes, até alguns brasileiros estranhos quando estão no exterior, que eles vão para ter um atendimento médico e ele não sai com uma receita médica. Ele sai com uma orientação médica do que ele deveria estar fazendo. Nossa, eu fui tratado mal, eu saí de lá, eles não me deram medicamento, o medicamento que eu sou acostumado a tomar. Por quê? Porque é uma medicina que não é pautada em te vender remédio. E sim em te orientar que o que está adoecendo você, para de fazer. É simples assim. Agora eu vou colocar o exemplo maluco que eu falei. É como se essa pessoa suposta que eu criei aqui agora, ela chegasse para o médico, né, e falasse assim, cara, eu tenho uma alergia horrível a feijão. Feijão para mim é como se fosse veneno. Toda vez que eu como feijão, eu arrisco morrer. Eu queria um remédio. Aí o médico vai olhar para essa coisa absurda que passaram para ele. Tá, mas o seu caso é muito simples. É só você não comer feijão, pois tem outros milhares de alimentos que não são o feijão em específico. Não, doutor, você não está entendendo. Eu quero comer feijão e eu quero um antídoto. Tudo bem, senhor paciente, mas o feijão vai te matar. Para você é como se ele fosse um veneno, né? Não é mais fácil você simplesmente não ingerir veneno? Não, eu quero ingerir o veneno, só que eu quero ingerir o veneno e eu gostaria de um antídoto junto. Percebe que esse paciente que eu criei,
ele está se envenenando e tomando antídoto ao mesmo tempo, né? Vamos deixar mais doido ainda? Não é mais feijão, é veneno de rato. Olha, eu quero tomar veneno de rato e ao mesmo tempo tomar um antídoto para isso. Qual a sua necessidade de tomar o veneno de rato? Se eu coloco dentro de um contexto diferente, né? Esse discurso fica meio maluco, mas eu estava falando sobre comida. Existem vários alimentos que estão te envenenando, igualzinho a esse contexto que eu acabei de criar. Tem pessoas que vão ter seus membros amputados. Por quê? Porque vão ter um diabetes, que vai ter um descontrole, né? E vai ter que cortar um pedaço da ponta dos dedos fora do pé. Porque está se envenenando. O descontrole da glicemia dessa pessoa, o consumo de carboidratos simples, principalmente que vão elevar a glicemia rapidamente, são veneno. Para que continuar consumindo veneno e querendo tomar o antídoto junto? O tratar a obesidade é o seu comportamento em frente às coisas que te adoecem, né? Trazer para a sua realidade, para a sua responsabilidade, tentar colocar dentro desse contexto que eu te mostrei ali, que não é só comida. Pode ser que para você em específico é veneno. Pode ser que você é o paciente maluco que eu inventei, que tem uma alergia mortal a feijão e que o feijão vai matar essa pessoa. E você vai ao médico e ainda briga com ele porque você quer tomar veneno de rato, porque é muito gostoso, muito saboroso veneno de rato. E na sua família todo mundo come veneno de rato. Eu também quero comer veneno de rato com a minha família. Por favor, me dá o antídoto para o veneno de rato. Assim fica a sua vida. Assim fica a sua vida se você fica consumindo veneno junto com o medicamento. O medicamento está ali para baixar o seu colesterol. Por quê? Porque você come um monte de carboidratos simples e de alimentos pró-inflamatórios, alimentos que aumentam a inflamação do seu corpo. Feito isso, esse processo inflamatório alto, o seu colesterol aumenta. Aumentou o seu colesterol, você vai lá, né, está se envenenando e pede o antídoto. E continua tomando veneno, antídoto, veneno, antídoto, veneno e antídoto. Aí você tem uma intolerânciazinha leve ao glúten, né? Aquilo te causa problemas intestinais. O seu intestino todo inflamado não absorve direito nutrientes. Por conta disso, várias outras coisas no seu corpo também estão adoecendo. Só que essa pessoa aqui, ela quer continuar consumindo veneno e antídoto, veneno e antídoto, e cobrando isso do médico. Tá, mas eu quero um antídoto mais forte, porque esse veneno segue me envenenando e me matando. Parece maluco eu colocar dentro desse contexto, né? Mas serve, talvez, para você olhar para a sua vida ou a vida de alguém próximo teu. Para que continuar consumindo veneno? Não é necessário isso. É você escolher se manter adoecendo. O tratar a obesidade é como você trata isso, como você traz para a sua realidade. Tinha um personagem, não sei se tem ainda, porque tem a nova escolinha do professor Raimundo agora, né? Eu quando assistia era antiga ainda, do Chico Anísio. Que tinha a menina lá que ela falava que o professor Raimundo, mas eu gosto, né? Por quê? Retratava-se ali naquele momento um marido abusivo e que batia na mulher e tal. E ela contava essa história, deixava todo mundo levemente escandalizado, mas ela falava, mas eu gosto, né? Porque ela gostava disso. O contexto de violência contra a mulher sempre é pesado, né? Só que aquele personagem gostava. E basicamente, algumas pessoas têm essa relação com a comida. Sabe que a comida faz mal, talvez emocionalmente, o sobrepeso destrói a autoestima da pessoa. O sobrepeso deixa aquela pessoa doente com depressão. Ou o sobrepeso deixa aquela pessoa doente com diabetes, com triglicerídeos, com colesterol elevado.
né? Então eu estou ali com o contexto da doença, estou com o contexto do marido abusivo, por assim dizer. Só que eu gosto. Fica isso. Você fica parecendo aquele personagem da TV. Você sabe que te faz mal, né? Todo mundo se escandaliza com aquilo ali e fala: caralho, mas você tá muito doente, você não consegue perceber, olha isso daqui. Porra, olha lá a sua tia. Sua tia perdeu as pernas por conta do descontrole do diabetes, você também vai perder sua perna? Mas eu gosto. Ah, eu gosto muito, professor Raimundo. E você vai chegar onde com isso? Como que eu trato? Eu trato encarando que eu tenho um problema com isso. Bem assim. Aceita que dói menos. Aceitou? Como que eu trato isso? Tem solução. Primeira solução, para de se envenenar. Segunda solução, para de se comportar como se fosse essa personagem lá da escolinha do professor Raimundo que eu coloquei. O alimento te maltrata, né? Te adoece, te causa depressão, te causa desconforto com a sua autoimagem, mas eu gosto. E vai ficar nisso. Qual o seu comportamento? Quando que você vai assumir 100% da responsabilidade e buscar algum tipo de ajuda? Essa é a principal reflexão que eu quero deixar com essa live. Essa live fica salva, ela também vai pro YouTube, lá do nosso canal. Uma semana do desafio. A gente está na terceira live. Continue enviando perguntas pra gente, ok? E agora, né, que eu falei que ia deixar um espacinho para responder uma pergunta específica que mandaram para mim. Essa pergunta já tinha a ver com o desafio. O desafio tem 3 saídas programadas. O que são essas 3 saídas programadas? Eu faço um período de dieta, eu fui bem sucedido naquilo ali e eu vou fazer uma pausa na dieta. Por que é uma pausa? Porque quando você come excesso de caloria, parou o resultado. Só que você não vacalhou, você não estragou, não é só rotina que você está sempre desistindo. Não, é programado. Tem lá os meus dias de dieta e tem uma saída programada. Eu anotei lá na minha agenda, lá no manual do desafiante está a minha saída. Comi, fiz a minha saída. Vai ter um processo de oscilação de peso. E daí você aprende a como lidar com isso, como que continua tendo perda e tem uma segunda e uma terceira saída. A pergunta que me enviaram foi sobre se toda vez que eu na saída quando eu como frituras, eu passo mal. Não é normal que nas saídas, por qualquer alimento que a pessoa tenha elegido, ela vai passar mal. Mas é comum, não normal, é comum sim as pessoas passarem mal quando voltam a consumir produtos extremamente pró-inflamatórios. Por exemplo, frituras que são feitos com óleos vegetais. Óleo vegetal não é gordura, tá? Aquela aparência dele de azeite é porque a indústria conseguiu deixar muito parecido a cor, a textura, foi passado por milhões é o jeito de falar, mas muitos processos de filtragem para tirar o odor de ranço, porque o cheiro do óleo vegetal é horrível. E essa gordura, ela é nociva, né? Quando ela é hidrogenada, que ela vira a gordura trans, que é o mesmo óleo, é exatamente o mesmo óleo lá de soja, de canola, aquela coisa toda lá, quando ela é hidrogenada, um monte de hidrogênio é colocado ali dentro até que isso se solidifique. A estrutura molecular é quase idêntica à do plástico. É impossível que você faça a digestão de gordura hidrogenada. A estrutura é quase idêntica à do plástico. Você não digere isso. Imagina que você está passando por um período em que você melhorou a sua saúde. O seu corpo fez um detox. Isso é detox de verdade. Detox é tirar os alimentos merda da sua vida, tirar as coisas que te envenenam. Isso é um detox. Eu limpei o meu corpo do envenenamento. Então eu passei lá pelos meus 15 dias iniciais restabelecendo saúde, comendo comida de verdade. Quando coloca um alimento porcaria desse, sim, a tendência é passar mal. Por quê? Porque você não está mais acostumado com o veneno. Quando o veneno vinha em doses homeopáticas, você sempre estava comendo porcaria, nosso corpo é extremamente resistente.
demora para dar pau, demora para quebrar. Basta olhar, por exemplo, a pessoa ela vai ter efizema pulmonar no primeiro cigarro? Muito provavelmente não. No segundo, não. No centésimo, provavelmente ainda não. No milésimo, talvez no milésimo cigarro ainda não vai ter. Depois do 10.000, já não sei qual a contribuição para o efizema pulmonar. Mas não foi no primeiro cigarro que a pessoa teve o efizema pulmonar. Demorou para aquilo ali se constituir. Então o nosso corpo é extremamente resistente. Não quer dizer que esses alimentos não façam mal para você. Estou contando aí no contexto do cigarro, porque não é o primeiro cigarro, não é o segundo, não é o centésimo, não é o milésimo. Então não é a primeira comidinha, nem a outra que vai dar uma quebrada geral no seu corpo, né? Deus, quando planejou o seu corpo, ele é extremamente saudável e resistente. É você que destrói ele com essas coisas. Muito é desinformação, porque a gente não costuma ler sobre isso, até, por exemplo, ficar doente. Eu nunca cheguei a ter níveis de doença no corpo, doenças metabólicas. Meu principal foi aqui, o que me pegou. Foi pesado para mim emocionalmente, me colocou numa condição de depressão no período que eu fui obeso. Só que eu era o obeso lá do começo da obeso que se exercitava e comia comida de verdade, porém num volume doentio. Vou usar doentio porque era assim. Ok? Então, assim, nas saídas do desafio, não é normal, né? Não é normal passar mal, não. Só que se você comer um alimento porcaria, o qual foi removido do seu corpo, é comum que aconteça assim. Se você comer, sei lá, uma coxinha frita num óleo que foi a bisavó da pessoa que está fritando o pastel que colocou a primeira vez esse óleo lá dentro. Provavelmente, quando você comer essa fritura, você vai passar mal. O seu corpo não está mais acostumado a ser envenenado em doses homeopáticas. Você já tinha se livrado disso. De repente, entra o veneno lá dentro, né? Se você toma um veneno, primeiro você vai querer vomitar ele. Talvez não dê tempo de vomitar e você morra, né? Ou o teu corpo vai tentar ter um desarranjo intestinal para eliminar e talvez não vai dar tempo e você também morra. Basicamente, é um veneno. Essa comida aí, porcaria, né? Essa comida industrializada que foi modificada, essa em específico, aqui o óleo hidrogenado, ele é um veneno, né? E o seu corpo quer rejeitar ele. E por isso, quando você fica um bom tempo sem comer porcaria e pega um alimento porcaria e coloca de volta, o seu corpo não está mais acostumado com doses homeopáticas de veneno e ele quer jogar fora imediatamente aquilo ali. Eu, inclusive, já tive ânsia de vômito comendo essa própria coxinha que eu falei para vocês aí. Fiquei um tempão sem comer porcaria e olha, coxinha da feira. Né? Me deu ânsia de vômito, quase não deu tempo assim. Ok? Muito obrigado, pessoal, que assistiu a live. E agora a live fica salva e vai para o YouTube também.